discutir o assunto de interferometria, começar a discutir, né? A gente vai gastar um tempo agora falando sobre isso. Então, todo mundo aqui sabe o que é o interferômetro, né? Basicamente, a ideia, né? A ideia clássica, né? É que a gente tem um setup parecido com esse aqui. Tem detectores aqui, né? Aqui são beam splitters. Aqui eu posso desenhar espelhos, mas geralmente eu não vou fazer isso. Espelhos. Aqui tem um beam splitter também. Geralmente a gente considera beam splitter 50-50. Então 50% de probabilidade do fóton ser transmitido e 50% dele ser refletido, né? E aqui o que a gente chama de D, que é o detector, né? Fotodetectores. E hoje o que eu gostaria de introduzir é a teoria quântica dos interferômetros, né? Então, primeiro, só um prelúdio, né? Isso daqui é o interferômetro de Mach-Zehnder. Tem várias variantes de interferômetros. Outro que vocês podem ter visto por aí é o interferômetro de Michelson. Todos eles seguem mais ou menos a mesma ideia. O Michelson detector fica aqui. A luz ela vem por aqui, né? Que é a fonte de luz. Eu também posso ter o chamado interferômetro de Sagnac. Certo? Então tem um beam splitter aqui. O feixe ele dá uma volta completa, né? Esse daqui é o Sagnac. E esse daqui é o Michelson. Outro interferômetro que vocês também devem estar acostumados é o Fabry-Perot, né? Também conhecido como cavidade. Eu tenho uma fonte de luz aqui. Eu tenho um par de espelhos paralelos que eu represento assim, e o meu feixe ele fica confinado aqui dentro, né? De forma que, no caso ideal, eu tenho interferência totalmente destrutiva para a luz sair, e a luz ela pode ser transmitida só se ela tiver um espectro bem definido, dado pelo comprimento da cavidade. Okay? Então, eu não vou entrar em detalhes experimentais agora desses setups. Em vez disso, a gente vai estudar a teoria quântica da interferometria, em particular a estatística de fótons no interferômetro, né? Então, hoje, teoria quântica de interferometria. Ou a teoria quântica do ponto de vista de estatística de fótons. Então vamos começar dando uma olhada sobre interferômetros, né? Eu vou eleger, deixa eu eleger o nosso palco principal. Então hoje a gente vai falar tudo em termos desse interferômetro de Mach-Zehnder aqui. Esse vai ser o nosso setup principal durante essa aula e a próxima. Mas a gente vai ver variantes sobre isso depois. Okay? Então vamos começar falando sobre uma visão homodyne. Do interferômetro de Mach-Zehnder. MZ é a abreviação para Mach-Zehnder. Então, homodyne look at the Mach-Zehnder interferometer. Então, a gente estava vendo na aula passada, né, o setup de detecção homodyne. Então, eu tenho um feixe, né, com estado quântico aqui. Ele entra num beam splitter. E aí eu posso olhar para
diferenças na corrente detectada por esses detectores aqui. Okay? E a gente considerou um estado psi aqui e um estado coerente forte entrando na outra porta. Foi isso que a gente fez na aula passada. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, mas é essencialmente a mesma ideia. Eu vou ignorar essa porta aqui por enquanto. E eu vou considerar que aqui a gente tem um estado coerente alfa vindo. Qual é a saída desse bin splitter? Okay? Tá, isso aqui é um bin splitter 50-50. Qual é a saída aqui? Bom, a gente sabe a transformação correspondente ao bin splitter. Ele pega o modo A, eu vou chamar isso aqui de modo A, e as saídas B, né? A' e B'. O modo A ele leva no modo A mais B sobre raiz de 2, e o modo B ele leva em B menos A sobre raiz de 2. Então a gente pode falar no operador de deslocamento. Então, nosso estado coerente ele é resultado de operar com o operador de deslocamento sobre o vácuo. Então, eu posso simplesmente estudar, né, conhecendo essa transformação do bin splitter, eu posso estudar como que o operador de deslocamento se transforma sobre a ação de um bin splitter. Então, isso daqui vai ser levado na exponencial de alfa Adag mais Bdag sobre raiz de 2 menos alfa estrela A mais B sobre raiz de 2. E isso daqui eu posso decompor em um produto de dois operadores, porque A e B comutam, porque eles atuam em modos diferentes. Então isso aqui vai ser alfa sobre raiz de 2, A Dagger menos alfa estrela sobre raiz de 2, A. E aqui eu tenho alfa sobre raiz de 2, B Dagger menos alfa estrela sobre raiz de 2, P. E eu vou reconhecer esses carinhos como um operador de deslocamento no modo A de uma intensidade alfa sobre raiz de 2, ou de uma amplitude alfa sobre raiz de 2, e um operador de deslocamento no modo B de uma amplitude alfa sobre raiz de 2. Então, com isso, a gente fica sabendo, né, fica claro o que o bin splitter faz num par de estados coerentes, onde eu tenho o vácuo no modo B e um estado coerente alfa no modo A. Ele simplesmente divide, né, a transformação do bin splitter para estados coerentes, certo? Para estados coerentes, ele divide metade da potência do estado coerente vai para uma saída, para a saída A, e metade vai para a saída B. Esse é o resultado dessa conta aqui. Esse termo corresponde a esse, e esse termo corresponde a esse. Então, exatamente o que a gente esperaria classicamente, né? Então, eu tenho um bin splitter, eu tenho um feixe aqui, metade do feixe sai para cá e metade do feixe sai para cá. No caso, então, eu tenho um bin splitter 50-50. Como é que uma mudança de fase Então, o operador mudança de fase, ele atua na base de Fock da seguinte maneira. Então, eu tenho um estado de Fock N. Esse estado de Fock N vai passar por uma mudança de fase φ. E aqui ele vai sair E elevado a I N φ vezes o estado ket N. Então, esse operador aqui,
ele pode ser escrito como sendo E elevado a I, A dagger A, vezes φ. Então ele atua, né, de acordo com o número de fótons. Né? Cada fóton ganha uma fase dada por φ, segundo esse operador. Então com isso a gente pode rapidamente ver qual é a ação desse operador φ num estado coerente. Ele vai transformar um estado coerente num estado alfa E elevado a I. Então vou deixar isso como um exercício para vocês. De novo, mais um exercício para vocês fazerem e não deixem de fazer. Então vamos olhar agora para o interferômetro de Mach-Zehnder. Então eu tenho um estado coerente alfa, ele passa por um beam splitter. E aí divide essa potência em 2. Esse beam splitter ele vai passar por uma mudança de fase. Né? Esse braço aqui vai passar por uma mudança de fase. E depois lá na frente eu recombino esses feixes com o meu beam splitter. E eu uso detectores para detectar a potência. Então deixa eu colocar umas divisões artificiais aqui. Então aqui, nesse trecho, eu posso pensar que eu estou preparando um estado que é metade da potência desse braço e metade desse braço. Então vou chamar esse estágio de preparação de estado, state preparation. Esse estágio aqui, o meu estado está evoluindo de acordo com esse operador unitário de fase aqui. Esse operador aqui. Então eu posso chamar esse estágio de evolução, né? E aqui eu posso chamar de estágio de medição. Agora repara, né, que a essa altura daqui, né, bom, primeiro aqui o meu estado é alfa, depois ele vira alfa sobre raiz de 2 nesse braço e alfa sobre raiz de 2 nesse braço. Aqui ele vira alfa sobre raiz de 2 e aqui ele vira alfa sobre raiz de 2 é elevado a I φ. Então, eu posso enxergar esse trecho aqui como executando nada mais, nada menos do que uma detecção homodyne desses estados coerentes. Então, para estados coerentes, eu posso pensar no interferômetro como uma detecção homodyne. Em particular, se eu tomar a diferença desses sinais aqui dos detectores, como a gente viu na aula passada, a diferença desses sinais vai ser proporcional ao valor esperado de A dagger é elevado a I φ mais A é elevado a menos I φ, que é a quadratura do campo. E isso daqui vai ser uma coisa que oscila com uma intensidade de 0 vezes um cosseno de ômega t menos φ. Então, se eu for olhar aquele gráfico de homodyne detection, né, que é essencialmente o campo, né, em função do tempo, né, o delta I medido em função do tempo, eu vou enxergar um campo oscilante, e esse campo oscilante ele vai ter uma incerteza intrínseca associada a ele. Como a gente tem visto. Essa incerteza intrínseca são as flutuações quânticas
de um estado coerente, ou do campo elétrico de um estado coerente. A gente está acessando diretamente o campo elétrico aqui. Só que a gente está acessando o campo elétrico com uma variação de fase, se eu olhar para essa diferença. Então, se a gente quiser, a gente pode pensar num interferômetro de Mach-Zehnder, e depois eu vou mostrar que todos os interferômetros, matematicamente, do ponto de vista matemático, eles são equivalentes, né? A gente pode pensar neles como sendo um homodyne detection, que a gente viu na aula passada. É legal pensar assim. É interessante. Eu também posso pensar nesse paradigma de preparação de estado, evolução, medida, como uma computação quântica, né? Então, um parênteses aqui de computação quântica. Genericamente, esse paradigma ele se encaixa no seguinte, olha, eu tenho State Preparation, Psi, né? Esse State Preparation ele passa por um unitário U, e depois ele passa por uma medida. Okay? Esse é o paradigma de computação quântica. Em computação quântica vocês vão ver várias linhas, né, que são correspondentes aos qubits. Essas linhas passam por um grande unitário, que é feito de gates quânticos. E aí, cada um desses qubits a gente vai medir. Eu posso começar com esses qubits num estado preparado, como sendo um produto tensorial de qubits apontando na direção zero. Então, logicamente, do ponto de vista de teoria de informação, o interferômetro, que é um aparato que permite a gente fazer medidas, né, ele pode ser enxergado e estudado do ponto de vista da computação quântica também. Isso é legal, porque isso abre todo o maquinário da informação quântica para a gente atacar um problema de interferômetros. A gente pode começar a fazer perguntas. Por exemplo, o que acontece se eu mudar o meu estado quântico aqui na entrada? O que acontece se eu fizer interferômetros mais complexos, onde eu não tenho só um Mach-Zehnder com 2 bit splitters e 2 espelhos? E se eu tiver múltiplos braços? E se eu tiver uma coisa assim, olha? Eu vou representar um bit splitter dessa forma daqui. Então aqui eu tenho o modo A e o modo B. Aqui eu tenho o modo A' e o modo B'. Isso aqui é um bit splitter 50-50. Eu posso pensar em fibras óticas, né? Onde as fibras óticas elas chegam próximas umas das outras, né? De fato microscopicamente próximas. E aí se você for olhar, né, o que está acontecendo aqui é que o campo evanescente dessas ondas, né? Eu vou ter a onda no modo A e a onda no modo B, né? E eu posso ter tunelamento dos fótons de um modo para o outro. Esse tunelamento, se eu ajustar essa distância daqui de uma maneira apropriada, né, eu consigo fazer com que eu tenha uma divisão, né, um splitting ratio, que é o que a gente chama em inglês, na literatura, de 50%. Okay. Agora eu posso imaginar, né, um grande interferômetro que é feito de elementos ópticos complicados assim, né? Coisa complicada assim. Onde eu tenho aqui no meio várias fases. Fase aqui, boto uma fase aqui. Eu posso botar também operadores de squeezing, né? Com ótica não linear, eu posso mudar os modos, né? Então eu posso pensar num grande interferômetro. Aqui eu posso botar detectores. Posso pensar num grande interferômetro, certo? Como um objeto de computação quântica. Então toda a teoria de computação quântica se traduz para essa sub-área, né, de metrologia quântica, onde a gente não está interessado em computar o resultado de uma função matemática, como seria o caso da computação quântica,
mas a gente está interessado em estimar um parâmetro, por exemplo, a fase, esse φ aqui. Então tem essa sub-área chamada Quantum Metrology, né? Que usa essa teoria de computação quântica para falar, por exemplo, sobre diferentes setups de interferometria. Qual o melhor interferômetro para medir uma determinada quantidade? Qual é o melhor estado que eu tenho que injetar ou preparar no meu interferômetro para medir com maior precisão, para estimar aquele parâmetro melhor? Então tem esse conceito de parameter estimation. Eu posso usar a teoria de informação para extrair a precisão com a qual eu consigo estimar um determinado parâmetro φ que eu estou interessado em medir. Então tem toda essa área de metrologia quântica que a gente vai começar a analisar. A gente vai olhar só a ponta do iceberg, tá? Tem muita coisa. Mas está tudo conectado com computação quântica, com informação quântica, com ótica quântica. Okay? Essas coisas todas elas falam entre si. Essa é a tecla que eu queria bater. Então, a gente viu, né? A gente vai gastar mais um tempo analisando o caso do interferômetro de Mach-Zehnder, porque ele é o mais simples, né? É um exemplo de livro de texto. A gente viu que eu posso interpretar o interferômetro de Mach-Zehnder como uma medida homodina, né? Homodyne detection. Deixa eu dar uma visão alternativa. Então, a visão alternativa é a visão de interferência de fótons únicos. A gente já sabe que o beam splitter ele atua no modo A Dagger, né? No modo A, no operador de criação do modo A, da seguinte maneira. Ele vai levar em A Dagger mais B Dagger sobre raiz de 2. Então o fóton tem 50% de probabilidade de ser transmitido e 50% de ser refletido. Aí ele passa por um gate de fase. Então isso aqui vai ser A Dagger mais E elevado a I φ B Dagger sobre raiz de 2. E depois ele passa por outro beam splitter, o segundo beam splitter. Isso daqui vai ser levado em A Dagger mais B Dagger sobre raiz de 2 mais E elevado a I φ B Dagger menos A Dagger sobre raiz de 2, e tudo isso estava sobre um grande raiz de 2. E eu posso reescrever essa resposta como sendo 1/2 de 1 menos E elevado a I φ A Dagger mais 1 mais E elevado a I φ B Dagger. Então reparem que as amplitudes de eu detectar um fóton no modo A e de eu detectar um fóton no modo B seguem essas expressões aqui. Então vamos calcular essas probabilidades associadas a essas amplitudes. Então a probabilidade de eu detectar um fóton no modo A, eu vou chamar de PA, vai ser dado pelo módulo ao quadrado de 1/2 de 1 menos E elevado a I φ, que por sua vez é 1/4 do módulo de 1 menos E elevado a I φ, módulo ao quadrado, que também é conhecido como 1/2 de 1 menos cosseno φ. Já a probabilidade de eu detectar um fóton no modo B, vou deixar como um exercício para vocês, não deve ser muito difícil. Na realidade, a gente está numa evolução unitária, então a probabilidade tem que ser 1 menos o PA, né?
mas vocês podem calcular explicitamente a partir da expressão assim. E ela vira 1/2 de 1 mais cosseno. Então a gente já vê aqui, né, o que está acontecendo com o nosso fóton. Então, em função da fase φ, a probabilidade de PA, deixa eu falar a probabilidade em geral, mas vamos começar plotando o PA. Né? Quando φ é igual a 0, o PA é 1, o cosseno φ é 1, então fica 1, o PA fica 1 menos 1 dá 0, ele parte do 0. E quando φ é igual a π, a gente tem que ter 1 menos 1, 1 menos menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então tem que passar por aqui. Então ela oscila como isso daqui. Isso daqui eu posso escrever como sendo, né, por identidades trigonométricas, como sendo o seno ao quadrado de φ sobre 2. Então, a gente vê que esse cara daqui oscila dessa forma. Já o complementar dele, que é o PB, ele oscila complementar. Então a gente tem aqui o PB, probabilidade de eu clicar o fóton, encontrar ele no modo B, e o PA, probabilidade de eu encontrar ele no modo A. Então essas são as interferências do ponto de vista de um single fóton. Vamos olhar agora do ponto de vista de um estado coerente. Então, do ponto de vista de um estado coerente, a gente já sabe fazer isso. Eu tenho um operador de deslocamento que define o meu estado coerente no modo A. Ele vai ser dado por E elevado a alfa A dagger menos alfa estrela A. E agora eu vou fazer a evolução não por um B-splitter ou por um operador de fase, mas pelo Mach Zehnder inteiro. Eu já sei essa evolução de core salteado, porque eu já calculei ela na realidade. Né? Ela está dada por aqui, olha. O operador A, quando ele evolui sobre o Mach Zehnder inteiro, ele é transformado nesse operador aqui. Então eu posso aproveitar isso e escrever a evolução de uma vez, de uma tacada só. Isso vai ser exponencial de alfa sobre 2, 1 menos E elevado a Φ, A dagger, mais, deixa eu botar um aqui, mais 1 mais E elevado a Φ, B dagger, mais o hermitiano complexo conjugado. E, de novo, eu posso separar isso daqui em dois operadores de deslocamento. Vai ser um operador de deslocamento definido por alfa sobre 2, 1 menos E elevado a Φ, A dagger menos hermitiano complexo conjugado, vezes um operador de deslocamento, que é alfa sobre 2, 1 mais E elevado a Φ, B dagger, menos o hermitiano conjugado. Que, por sua vez,
eu posso usar para escrever aqui um estado coerente entrando no modo A do meu Mach-Zehnder e o vácuo entrando no modo B. Sobre a evolução do Mach-Zehnder inteiro, isso vai me dar um estado coerente com alfa sobre 2 de amplitude vezes 1 menos E elevado a I vezes a fase, no modo A, e alfa sobre 2 vezes 1 mais E elevado a I φ vezes que é a fase no modo B. Então, isso reproduz, né, exatamente o que eu obteria por interferência clássica. Na média, né? Então, na média, a gente tem interferência clássica. Deixa eu relembrar o desenho do Mach-Zehnder aqui. Tem um modo que divide em 2. Aqui eu tenho o detector B. Aqui eu tenho o detector A. E eu estou olhando agora para o número médio de fótons no modo A. A detecção aqui é proporcional ao número médio de fótons que chegam. E por essa conta daqui, esse número médio vai ser dado pelo módulo de alfa sobre 2, 1 menos E elevado a I φ ao quadrado, que é igual a módulo de alfa ao quadrado sobre 2, 1 menos cosseno φ. Esse alfa ao quadrado é o número médio de fótons que entram no interferômetro, lá na entrada. Então, eu posso escrever o N detectado em A como sendo o número médio de fótons total vezes 1 menos cosseno φ sobre 2. Então, isso é exatamente o resultado, né, clássico esperado da interferência. Então, se a gente fizer um plot desse resultado, em função da fase, o sinal no detector, ele vai seguir uma curva, que é assim. Não, okay? Agora a gente pode ir além do resultado clássico, porque a gente sabe, né, que em mecânica quântica os campos elétricos eles não têm precisão infinita, né? Eles têm sempre uma incerteza associada a eles, que é dada pela flutuação do número de fótons, né? Que é dada pela incerteza no número de fótons, que para um estado coerente é dado pela raiz do número médio, porque a gente tem que o estado coerente é um estado que tem estatística de Poisson, né? Então, suponha que eu seja um experimental tão bom que eu eliminei completamente ruído técnico do meu experimento. Então, o alinhamento do meu interferômetro é perfeito, o beam splitter, a estabilidade mecânica do meu interferômetro é perfeita, é tudo perfeito, ideal. O melhor caso possível, o melhor universo possível. A Thor Labs fez uma edição especial de Mach-Zehnder com tudo perfeito. O detector tem ruído zero, né? O dark count do detector, que é o que acontece quando o detector ele clica no escuro, né? Uma flutuação do detector, ela é zero, não tem nada. Suponha que não tem nenhuma fonte de ruído técnico. Tá? Todos os ruídos sistemáticos do experimento foram eliminados. Ainda assim, o que eu vou medir nesse detector aqui vai flutuar, e essa flutuação vai ser dada pela flutuação no número de fótons no meu estado coerente. Então eu vou obter, quando eu fizer um experimento, não uma curva
com precisão infinita, mas eu vou obter pontos que vão flutuar, mas eles vão seguir em média essa curva que eu tenho aqui. E esses pontos vão cair no envelope dessa curva. Vou desenhar aqui em verde. Então, a probabilidade com 1 sigma, né, deles caírem nesse envelope aqui. E isso é o que a gente chama de ruído quântico. E interferometria. Para o caso do estado coerente, esse ruído quântico é chamado shot noise. Shot noise. Ou ruído de tiro, né? Isso vem do fato de que uma distribuição de Poisson ela pode ser vista como sendo originada de um processo estocástico, onde eu tenho probabilidade P de ter uma partícula e 1 menos P de não ter nada. Isso é um processo estocástico que gera a distribuição de Poisson. Okay. Agora vamos fazer uma estimativa rápida, né, da precisão da menor fase que eu posso medir. Usando estados coerentes. Bom, o que eu vou medir, né, é o NA, número de fótons, no meu módulo A, digamos aqui. E para eu poder detectar esse NA, ele é uma função de φ, né? E para eu poder detectar isso tem que ser maior ou pelo menos da ordem de delta NA. Certo? Eu tenho que, na média, ter uma variação, né? Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. O meu número médio detectado em A ele é função de φ. Então imagina que eu tenho um interferômetro com fase zero. E agora eu introduzo uma fase NA de φ. Ou de delta φ. Delta φ é um número pequeno. A diferença da fase zero para uma fase delta φ, para que o delta φ seja detectável, tem que ser maior ou igual do que o delta NA. De delta φ. Do que a flutuação. Certo? Bom, isso daqui a gente já calculou, né? Isso daqui eu posso escrever como sendo média de n seno ao quadrado de φ sobre 2. Quando φ for zero, isso vai dar zero. No caso de fase zero, não tem nenhum fóton saindo ali. Então eu vou ter n, né, média de n, vezes seno ao quadrado de φ sobre 2. Isso tem que ser maior ou igual do que a raiz de n seno ao quadrado de φ sobre 2. Isso quer dizer que o seno de φ sobre 2 tem que ser maior ou da ordem que 1 sobre raiz de n. Delta φ, né? Falta delta φ aqui. Mas delta φ é pequeno, então isso daqui é aproximadamente dado por delta φ sobre 2. Então a menor fase que eu consigo resolver, ela vai com 1 sobre raiz de n. Então o delta φ mínimo
Ele é da forma, né? 2 sobre raiz de n. O 2 não importa muito, o que importa é o scaling aqui com n. Significa dizer que quanto maior o número médio de fótons na entrada do meu interferômetro, né, menor vai afinar essa curva daqui e mais eu vou conseguir detectar a fase do meu interferômetro. Isso daqui é o chamado limite de Heisenberg. É um nome que dão para isso. Heisenberg Limit. Ele dá para gente a menor fase mensurável em função do número de fótons, né, médio que eu coloco no meu interferômetro. Ele cai como 1 sobre raiz de n. Médio. Então a gente tem como fazer melhor do que isso. Perdão, isso daqui não é o chamado limite de raiz, isso é o shot noise limit. Então a gente tem como fazer melhor que esse shot noise limit. Então na aula que vem eu vou mostrar para vocês, né, que eu consigo fazer uma medição igualmente precisa de φ, de delta φ, usando menos fótons do que eu precisaria para fazer essa medição com um estado coerente. Então a gente começa a fazer uma espécie de teoria de recursos de medição, né, onde eu posso otimizar o estado quântico do meu aparato de medida para medir uma certa quantidade, para estimar um certo parâmetro que eu quero medir com uma precisão maior. Isso é o início dessa área de metrologia quântica. Então, na aula que vem, a gente vai estudar de uma maneira formal, algébrica, uma técnica, né, um método, para a gente estimar a menor fase que eu consigo medir no interferômetro de Mach-Zehnder se eu usar estados quânticos diferentes de um estado coerente aqui na entrada. Então, por exemplo, se eu usar um estado com squeezing, que a gente já viu que a incerteza no campo elétrico estroboscopicamente exibe flutuações menores do que as flutuações de um estado coerente, menores do que as flutuações do vácuo, né? Será que eu consigo fazer uma medida com um dado número médio de excitações mais precisa do que eu conseguiria se eu estivesse usando um estado coerente? A resposta é sim, e a gente vai estudar esse tipo de metrologia quântica na próxima aula de uma maneira mais sistemática. Então hoje foi só para introduzir de uma forma intuitiva essas ideias. Até lá, pessoal.